Oi pessoal, boa madrugada. No caso, eu vou enviar esse vídeo de manhã, mas como eu tô gravando de madrugada, então é de madrugada. Eu tô tentando falar o mais alto possível, mas como eu tenho meu bebê pequeno dormindo aqui do lado, vai ficar meio difícil. Eu vou tentar falar mais alto. Bom, hoje eu vim trazer pra vocês, apesar de ainda não ter muita visualização, eu falo pra vocês. É uma experiência um pouco diferente do que vi no YouTube. Eu sei que tem canais que já falaram sobre isso. Eu já vi vídeos sobre isso, mas normalmente não se vê, né? É uma experiência que eu tive de setembro, de 1º de setembro até mais ou menos dia 16, 17 de outubro. E assim, que parece loucura, mas foi uma coisa que me salvou da depressão. Eu vou contar um pouco da minha história, né? Em questão disso. E foi o que me ajudou, foi o que me salvou da depressão. Bom, em 2021 eu tinha 21 anos. E o que acontece? Eu tenho um histórico familiar, por questão da minha mãe, questão da família materna, de transtornos psiquiátricos. Mais ansiedade, o que mais a família da minha mãe tem, é caso de ansiedade, mas tem alguns casos de depressão. Inclusive a minha mãe já teve vários episódios depressivos bem fortes. E assim, na minha família, não que eu saiba, mas nunca teve, pela família da minha mãe, nunca teve tentativa de suicídio. Na verdade, eu acho que o YouTube não permite mais que fale suicídio, né? Então eu vou tentar usar outro termo. A tentativa de acabar com a própria vida. Mas teve um parente, sim, muito próximo, que por um bom tempo teve os pensamentos de acabar com a própria vida. E o que acontece? Tudo começou quando eu tinha 11 anos. Que eu lembro que eu comecei a sentir uma angústia muito constante e forte. Comecei a ter sentimento de vazio, sentimento de solidão. E foi uma coisa muito rápida, porque quando começou com isso, com esses sintomas, eu já comecei a ter pensamentos, né, de acabar com a própria vida. Mas assim, não eram ideações, né, não eram como eu ia fazer isso, não eram planejamentos. Era apenas assim, essa vontade de morrer. E infelizmente ter pensamentos do tipo, tem essa opção, né, então tem essa opção. Durante bastante tempo, eu tive, né, continuei tendo esses pensamentos. Eu achava que era, porque assim, eu também tenho ansiedade, mas eu achava que era mais questão de ansiedade, eu não imaginava que eu tinha uma depressão, né. Hoje eu faço, apesar de ter passado com vários psiquiatras, ter feito várias terapias, hoje atualmente eu tô com um psiquiatra que ele trata o meu TDAH, né, mas pelo TDAH vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente tá tentando descobrir até qual a razão mesmo de ter causado essa minha depressão, né? Às vezes pode ser até ter sido causada por conta do TDAH, né? Porque o TDAH traz várias comorbidades. Mas enfim, voltando. Então assim, eu sempre, desde nova, eu sempre tive muito problema de baixima, né? Eu era uma pessoa sempre muito insegura, também tem a questão da timidez. Enfim, esses pensamentos, esses sentimentos de tristeza constante, de invalidade que eu sentia sobre mim mesma, perdurou por bastante tempo. E até então, teve um período também que me ocorreu automutilação, né? Que por alguns anos eu fiquei me automutilando, eu acho que dos 12 até os 15 anos foi bastante tempo. E o que acontece? Eu achei que eu nunca tentaria suicídio, nunca tentaria acabar com a minha própria vida.
Eu achei que ia ficar no pensamento mesmo, mesmo sabendo que isso é uma coisa muito perigosa. Desde os 11 anos eu comecei a fazer terapia, né? Eu ia com psiquiatra, eu tomava remédios. Depois de um tempo, lá pra 2015, eu precisei tomar medicamento pra dormir, né? Foi muito quetiapina e diazepam. Eu tomei muito, muito mesmo, acredito. Até Rivotril, acredito que vocês já conheçam esses medicamentos. E o que acontece? Quando foi em 2019, foi em maio de 2019, começo de maio de 2019, foi quando eu tentei me suicidar pela primeira vez, né? Tirar minha própria vida. Eu fiquei bem chocada porque eu achei que eu não iria fazer. Eu lembro que foi numa manhã. E eu lembro que eu tava me sentindo esgotada, não aguentava mais. E muito, assim, da questão de eu me sentir depressiva, é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar, que é a baixa estima intelectual que eu tenho. Então, eu acabo não me sentindo o suficiente, eu acabo achando que eu não tenho capacidade, né, pra trabalhar, pra ir bem nos estudos. Mas isso foi mais questão do TDAH, né? Porque eu tive um diagnóstico muito tardio e eu achava que era burrice, né? Que meu problema era burrice. E pra mim isso começou a contar muito, né, na minha vida. Eu comecei a dar mais importância pra essa questão de ser extremamente inteligente, ser extremamente capaz, tirar muitas notas boas, coisas que por muito tempo eu não tirava. Então, assim, a minha primeira tentativa de suicídio é que eu lembro que foi numa manhã enquanto eu caminhava, porque eu tinha a rotina de fazer atividade física. Foi por conta disso. Eu lembro que nesse período já tinha um ano já que eu tava estudando pra vestibular, né? Tinha cursinho. E eu tava com essa preocupação extrema, né? De me achar burra, de que... Enfim, eu levei essa questão intelectual, os estudos, ser uma boa aluna, muito a sério. Então isso começou a me deprimir muito, porque eu não tinha bons resultados, eu tinha um esquecimento fácil, né, que é um sintoma do TDAH. Então eu lembro que eu tava caminhando na manhã desse dia, eu não sei se eu vou acabar chorando aqui, eu espero que não. E eu lembro que o que mais me chamou a atenção foi que em determinado momento que eu tava caminhando, era até numa rua sem saída, tinha uma charrete com uma imagem de Jesus atrás. Eu lembro que antes de sair de casa, gente, eu queria tanto morrer, eu sentia tanta vontade de morrer, até porque eu não tinha um gatilho, sabe, que me lembrava, pra sentir vontade de cometer isso, mas eu simplesmente sentia. Então eu lembro que antes de caminhar, né, eu já tava com essa decisão de fazer isso esse dia, que eu pedi pra Deus pra tirar a minha vida, porque eu achava que eu estava predestinada a morrer dessa forma. Eu achava que era até um planejamento de Deus, até assim, né? Eu achava que essa era a forma que eu deveria morrer, né? Que já estava planejado, estava preparado pra morrer dessa forma. Então eu lembro que eu implorei pra Deus tirar a minha vida esse dia. E então eu encontrei nessa charrete com a imagem de Jesus. Eu fiquei muito emocionada, muito, porque nem um dia, no dia anterior que eu fui caminhar lá, não tinha. Essa charrete continuou depois de alguns dias, mas eu me senti muito emocionada. É claro que a mensagem que eu entendi era que Deus estava sempre comigo, né? Gente, é claro que apesar de eu falar Deus e Jesus, eu sei que não são as mesmas pessoas, tá? Mas, enfim, é claro que eu sabia que Jesus estava comigo, estava sempre comigo. Nessa época, minha fé não era tão fortalecida, eu tinha fé, eu tenho, né? Só que hoje ela é mais alimentada. Então eu chorei muito de emoção, porque eu senti o significado dessa imagem, né? Não era
o significado do que eu pedi antes, né, pra Deus me levar. Mas mesmo assim, eu continuava tão mal, que mesmo assim, depois que eu cheguei da caminhada, mais tarde um pouco, eu tentei ceifar a minha vida. É claro que eu não vou falar aqui como, os métodos, não vou falar nada disso, óbvio, né? Eu lembro que eu dormi muito. Eu dormi quase a tarde toda. Meus pais acharam que era porque eu tava cansada de alguma coisa. E eu só lembro que depois eu conversei com eles normal, não sobre isso, foram sobre outras coisas. E eu achei que eu nunca mais ia fazer isso. Apesar de que eu constantemente fazia terapia, com vários profissionais, eu fui mudando várias vezes. Eu lembro que nessa época, nesse período, eu não estava mais fazendo terapia. E eu sou uma pessoa que eu cobro muito de mim mesma, né? Eu tenho esse problema. E eu lembro que nessa época eu comecei a cobrar de mim, que eu falava, não, eu vou conseguir lidar com isso sozinha, com todo esse sentimento, com toda essa depressão. Eu não vou fazer terapia, não. Mas assim, eu queria dizer que eu sempre fui muito aberta pra pedir ajuda, eu sempre fui muito mente aberta sobre transtornos mentais, né? Eu nunca tive nenhum preconceito com nada. Muito pelo contrário, eu acho que é algo muito sério, muito real. E que precisa sim de atenção, precisa sim de ajuda. E então foi indo, né? Eu achei que eu nunca mais iria fazer aquilo. E, e assim, aí eu continuei dessa forma, né? Eu continuei pesquisando muito formas pra ceifar a vida novamente. E eu percebi que eu sei que é horrível falar isso, mas eu percebi que eu tinha. Parecia que em determinado momento eu comecei a ter, assim, uma obsessão, sabe? Por só pesquisar sobre isso, sabe? Sobre como fazer, a forma mais fácil de fazer. Eu gostava de ler muitos relatos sobre isso, ver vídeos, claro que não vendo vídeos do ato em si, mas de depoimentos, parecia que eu me sentia alegre. É bem ruim dizer isso, mas parecia que eu me sentia alegre e feliz em saber que eu ia fazer isso. E eu acho que, bom, enfim, pelo que eu me lembro, eu continuei um tempo sem fazer terapia, mas no psiquiatra eu comentava sobre isso. Em nenhum momento me deram medicamento pra anular pensamentos de suicídio, porque depois eu descobri que existe. E depois eu vou tentar passar um pouco mais pra frente. Eu lembro que mais ou menos eu acho que eu continuava com os planejamentos, mas eu acho que foi em 2000 e... eu acho que, tipo assim, foi no final de 2020, início de 2021. Eu comecei a ficar desesperada de novo, mais forte, porque eu achei que eu ia tentar fazer algo de novo, e eu queria, né? Eu lembro que é, nesse período eu já tava há 1 ano e meio em um relacionamento muito abusivo, muito. E assim, eu já vinha faz tempo com esse problema de depressão, de acabar com a vida. E eu me sentia mais desesperada ainda, porque nesse relacionamento eu tinha uma dependência emocional imensa, né? Era aquela coisa de terminar e voltar, terminar e voltar. E eu me sentia desesperada porque eu achava que eu nunca ia sair daquele relacionamento. Eu até já cheguei a pensar assim, em ceifar a minha vida pra sair desse relacionamento, porque eu achava também que era a única forma que eu ia conseguir sair. Lembrando aqui que eu não pretendo me fazer de vítima em nenhum momento. Então, assim, mas enfim, eu lembro que nesse período eu não tentei, mas eu pedi pro meu pai, eu comecei a perceber que tava piorando mesmo. De novo, tava ficando cada vez mais intensa essa questão. E eu pedi pra eu procurar de novo uma terapia, né? Porque realmente eu precisava de ajuda de novo com terapia. Eu lembro que eu comentei isso com ela. Ela não comentou com os meus pais.
Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu fui pra uma psicóloga, né? E ela chegou a comentar com os meus pais que eu tinha esse desejo. Só que, assim, eu não vou julgar meus pais, mas eles acharam que era coisa de adolescente, sabe? Que ia passar. Enfim, né? Nessa terapia. Até que ela foi legal, me aliviou um pouco, mas também não adiantou de nada. De nada. Eu acho que ela não falava coisa com muita firmeza pra ajudar alguém nessa situação. Enfim, infelizmente também esse namorado abusivo soube, né, que eu tinha esses desejos, que eu tinha depressão e óbvio que ele ia abusar dessa situação, né, porque é isso que eles fazem. Enfim, eu lembro que, eu vou passar um pouco pra frente, eu lembro que em 2000, aí sim, eu lembro que em 2021 piorou muito, eu tinha mais crises depressivas e em julho, final de julho para começo de agosto foi quando eu tive crises muito maiores e eu tentei de novo. Eu tentei de novo e nessa época eu já tinha trocado de novo de psicóloga. Eu fui para uma psicanalista e ela me ajudou a entender melhor na situação. Eu acho que porque psicanalista vai mais a fundo do assunto. E eu também tinha trocado a psiquiatra. Essa psiquiatra que eu fui, eu senti que ela era muito mais amorosa, né? Ela era muito mais calorosa, ela permitia que conversasse mais. E, e realmente assim, ela via que nenhum medicamento estava adiantando, a terapia não estava adiantando a psiquiatra. Então ela deu uma opção que, como eu estava desesperada por outras ajudas, ela deu a opção de ser internada em uma clínica psiquiátrica. E pra vocês verem como eu tava desesperada por ajuda, como eu queria me livrar disso tudo, eu acredito que todo mundo nessa situação queira. Quando ela falou da opção da clínica psiquiátrica, assim, meus olhos ficaram assim, cheios de esperança. Meu coração ficou cheio de esperança. Porque eu falei, bom, essa é a minha chance. Eu sei que é estranho porque a maioria das pessoas, elas não. Ninguém vai gostar, né, de ser internado, mas eu sim. Eu fiquei muito feliz e aí já dá pra ver, né? O quanto eu realmente não tava bem porque uma pessoa ficar feliz e aceitar na hora se internar numa clínica. E assim, eu não queria que meus pais soubessem a verdade pela qual eu estava, né? Porque até então eles não sabiam que eu tinha tentado algo, né? De novo, mais uma vez. E eu queria que eu fosse internada sem que meus pais soubessem o que de fato ocorreu, né? Uma coisa que era impossível. E, e eu lembro que eu conversava com os meus pais, dando muito indireto do tipo que eu queria muito ser internada. Eles não entendiam, né, por que eu queria ser internada. É claro que eu não vou expor aqui qual foi a instituição, né, qual foi a clínica, eu prefiro não expor, nem a cidade, nem nada. Mas então, eu realmente, eu tive que ir, né, quando ela falou isso, ela teve que chamar meu pai pra dizer o que estava acontecendo realmente, porque que eu ia e não teve jeito, né? Eu não tive coragem de falar, então ela teve que falar. Então eu fiquei, assim, envergonhada, né? Meu pai saber isso aqui, assim, não é vergonha não é vergonha no sentido de que... não é vergonha no sentido de ofensa, né? Os transtornos mentais, a pessoa que tem isso. Mas eu acho que era questão de insegurança, né? De medo, porque imagina seus próprios pais saberem disso, né? A mente explode, assim. Eu lembro que eu não consegui olhar pra ele, mas quando eu olhei de canto ele tava chorando. E pra contar pra minha mãe eu tive que contar depois, quando eu cheguei em casa. Eu tive que contar. E foi bem difícil, bem difícil. A minha mãe teve uma crise de choro. E assim, quando a gente tá nessa situação, a gente pensa que ninguém vai se importar, a gente acha que, ok, meus familiares, meus pais vão ficar tristes, mas eles vão superar logo. Mas quando eu vi os meus pais chorando, eu senti que era algo maior, sabe? Eu senti que
não era isso que eu pensava, que eu não ia fazer falta, que era uma coisa que ia ser superada rápido. E não porque. E não, e não era também questão de falta de afeto, né, entre a família. É uma relação ruim entre meus pais, muito pelo contrário, né? Felizmente, eu tive uma família que me deu muito amor. Mas enfim, aí eles entenderam, né, porque eu queria ir pra clínica. Então eu fui. Eu não fiquei na parte do SUS, eu fiquei na parte particular. Só pra explicar direitinho. E assim, eu tinha um pouco de medo de. O único medo que eu tinha era de que eu precisasse. De que eles amarrassem a gente, né? De que ficava amarrado, alguma coisa assim. Mas mesmo assim eu fui feliz, né? Só que eu ainda continuava com pensamentos do tipo, será que esse tratamento vai fazer eu ficar bem? Porque assim, eu tava tanto tempo com isso, né? Dessa forma doente, dessa maneira, que era como se eu tivesse acostumado com isso, como se isso fosse parte de mim. Porque eu vivia de noite tendo isso. Então eu até ficava meio assim, nossa, será que eles vão conseguir me ajudar a sanar tudo isso? E assim, quando eu cheguei, é claro que é, eu fiquei feliz por estar lá, mas ao mesmo tempo eu fiquei com vergonha, mas era mais vergonha em questão de timidez, né? Em questão de me socializar. Enfim, pelo que eu me lembre, eu acho que eu fui lá, né, até resolver as papeladas todas. Eu cheguei lá, era alguma coisa de 25 ou 27 de agosto. Não, eu acho que era até antes, eu acho que era 18, 19, alguma coisa assim. Só que acontece. Quando eu cheguei lá, durante uma semana, eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Não tinha conversa com psicólogo, com psiquiatra, não tinha nenhuma atividade. Não tinha nada, não tinha nada. Então, no dia da ligação, né, pros pais, eu falei pro meu pai me tirar de lá. Porque eu falei, bom, pra ficar aqui num lugar mais perto de ajuda, mais perto de eu melhorar. Só que não tem nada pra ocupar minha mente, pra eu ficar pensando nisso o dia todo, então eu vou voltar pra casa. Aí eu voltei. Só que acontece, como realmente eu continuava tentando ceifar minha vida, eu continuava nessa crise de tristeza e tudo mais, realmente a psiquiatra, ela falou, não tem como ela deixar ela fora de uma internação, né, de um lugar mais seguro, porque é risco pra ela mesmo. E realmente não tinha como na situação que eu tava. Então, por sorte, eles me aceitaram de novo nessa clínica que eu tive que voltar. E daí eu voltei, foi coisa assim muito rápida. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias fora dessa clínica e eu já tive que voltar. Né? E me aceitaram. Eu lembro que eu cheguei mesmo, assim, pra ficar certinho, foi dia 1 de setembro. Inclusive eu tinha feito uma amizade lá. Ela até falou, nossa, você teve que voltar. E realmente eu fiquei do dia 1 de setembro até eu tive alta é, dia 13 e dia 14 de outubro. Então aí foi um mês pouquinho que eu fiquei. Aí quando eu cheguei lá, realmente já tinha mais atividade, né? Já tinha consulta. Aí a gente tem atividade física, né? Tem educação física mesmo, né? E aí tem conversa com o psicólogo, com o psiquiatra às vezes. Tem dia de cinema, né? De pipoca, de assistir filme que era um domingo. Tem atividades, né? E dessa vez, né? Graças a Deus, apareceram várias atividades pra fazer, né? Com terapia ocupacional, que é pintura, pintura, bordar, enfim, todas essas coisas, né? Aí sim, aí me ajudou. Só que assim, eu ainda continuava, é claro, né? Porque eu tinha acabado de chegar lá. Eu continuava com os pensamentos, né, ruins, com essa vontade ruim muito forte. Que teve uma vez, teve um dia, eu acho que foi bem no começo, acho que foi quase em uma semana que eu tava lá que eu quis tentar novamente, né?
Só que assim, eu quis avisar alguém, né? Eu avisei alguém que eu ia tentar fazer isso novamente. Eu lembro que eu ia tentar fazer isso no banheiro, com uma toalha. E eu avisei na hora a enfermeira que fica. Que fica. Num. Eu não sei o nome, mas eu acho que é num balcão, né? Num balcãozinho que ela fica. E só que eu lembro que isso já era de noite já. Então, eu não lembro muito bem o que aconteceu. Não sei se eles me deram um remédio mais forte pra dormir. Eu também no começo, por umas 2 semanas, eu tava tendo muito problema pra dormir, muito insônia. E daí no dia seguinte, eu acho que por coincidência teve consulta com o psiquiatra. E eu tava desesperada, eu acordei chorando. E na hora eu falei, olha, eu realmente não tô nada bem. Eu penso em ceifar minha vida dentro dessa clínica. Então, na hora, eles me trocaram de quarto e deixaram em um quarto que é chamado de aquário, eu não sei porquê, que é bem mais próximo das enfermeiras, né? Pra elas ficarem mais de olho em mim. E ele até falou pra eu ter paciência, porque a troca de medicamento, né, até fazer efeito. E, gente, assim, eu não agradeço só a. Eu não agradeço só esse tratamento da clínica, mas também a Deus, né? Porque ele me salvou de tudo isso. E no dia seguinte, coincidentemente ou não, eu acordei sem pensamento de morte nenhum, sem tristeza, sem depressão nenhuma. Sério, eu até chorei de emoção. Eu achei que eu ia chorar aqui contando, mas não chorei. Porque parece até que tinham feito um transplante de cérebro, porque eu não tive mais nada disso, sabe? Graças a Deus. Então eu só tenho a agradecer além de Deus, primeiramente, né, que ele tem um propósito maior na minha vida, a essa clínica, porque foi o tratamento que literalmente salvou a minha vida. Vai ter um vídeo também que eu vou falar sobre maternidade, né, porque eu tenho um filhinho de 2 anos. E, assim, eu não vou expor nomes aqui, eu não vou explicar maiores questões, mas o pai do bebê, né, que no momento eu não estou mais junto, mas eu fiquei junto por uns 2 anos, o pai do bebê, eu conheci ele dentro dessa clínica. Que a gente logo iniciou um namoro. Eu não vou também, claro, expor nomes, não vou falar o motivo pelo qual ele tava lá. Eu prefiro não. E na verdade foi isso, né? Essa foi minha experiência. Graças a Deus, o tratamento na clínica foi que me salvou. Eu digo que realmente, depois do nascimento do meu filho, essa foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tive sim uma depressão gravíssima. Não é bobagem, não é frescura. E eu quis sim ajuda. Eu implorei por ajuda. E graças a Deus hoje eu estou bem. Então eu queria dizer pra vocês, eu sei que eu não tenho nada de inscritos, mas eu queria dizer pra vocês que estão passando por isso. Eu não vou dizer, assim, vai passar isso, mas eu não vou dizer só isso, porque isso é uma coisa muito, muito vazia, né? Eu não gostava de escutar isso. Mas não desistam de tentar diversos tratamentos, de buscar uma força maior, uma força vital. Não necessariamente precisa ser religião, né? Mas busquem ajuda, tentem todos os tratamentos possíveis. Existem até, às vezes, até tratamentos naturais deem certo com vocês. Não desistam, porque existe uma nova vida, uma vida colorida e que dá vontade de viver, sim, por trás da depressão. A depressão não é maior que ninguém, por mais grave que seja essa depressão. Então não desistam de vocês, porque vocês têm propósito nessa vida, e o propósito não é acabar com a sua vida antes da hora. Bom, então a minha experiência foi isso, né? Eu achei até que ia demorar mais, eu achei que eu ia chorar muito no vídeo, mas não chorei. A minha experiência de internação foi essa. Eu não tenho mais muito o que dizer. Realmente, assim, o que acontecia na clínica, a rotina que era que realmente a enfermeira acordava a gente
Ela acordava mais ou menos a gente 7h30, 8h. A gente tomava café. Parece que segunda, quarta e sexta tinha educação física, né? Aí ia até umas 10h30, depois ia pra cantina, depois subia novamente pro chalé, né? Que era um chalé que a gente ficava. Aí depois tinha um horáriozinho pra descansar, pra dormir, eu não conseguia dormir. Depois era o almoço. E assim, realmente sábado não tinha nada pra fazer mesmo. Nada, era só dormir mesmo. Mas dia de semana dependia, né? Dia de semana ou tinha terapia, terapia mesmo, conversa com o psicólogo, ou era questão da terapia ocupacional, né? Que nessa questão de terapia ocupacional também tinha parte da cozinha, né? Da culinária. E pra mim foi uma experiência maravilhosa, até dá vontade de recomendar as pessoas a se internarem, mas pra mim foi ótimo. Não acho que eu sou louca por isso, é meio estranho, né, alguém gostar disso, mas eu não acho que eu sou louca por isso. Mas enfim, essa é a minha experiência que eu queria relatar. Na verdade, foi a experiência mais diferente da minha vida inteira. E é isso. Até o próximo vídeo. Que nos próximos vídeos eu irei falar sobre o TDAH e a maternidade. Um beijo.